Uma segunda-feira comum, normal, eu pego a chave, ligo o carro, o que aparece no painel? Código 16. Mas o que é o código 16? Eu não sei o que é o código 16, mas no painel fala código 16. Atenção, eu tive que abrir o manual do carro para descobrir o que era o código 16. Eu sou o cara. E aí, meus queridos desbravadores? Responde pra Fala galera, Ricardo Gigli aqui do canal DBV Mania para mais um conteúdo exclusivo especial para você que é um Feliz 7 Lover aqui no Feliz 7 Play para desbravador, de desbravador para desbravador. E como eu falei na introdução, esse código 16 me assombrou, já vou contar para você o que é. Nós estamos no terceiro episódio sobre a lei do desbravador e o assunto de hoje não é simples: cuidar de meu corpo. E eu já aproveito para dizer que se você não assistiu os outros 2 episódios depois daqui, você pode voltar lá, não tem problema, assiste esse aqui primeiro, depois você volta, assiste os outros 2 e já se inscreve, ativa o sininho para ficar ligado nos próximos episódios que a gente está desdobrando a lei aqui, ou desbravando a lei de um jeito que você nunca viu. Claro, já se inscreve lá também no nosso canal do DBV Mania, que toda semana tem vídeo exclusivo pra você que é desbravador e tem muito vídeo legal. Então espero você lá. E nesse vídeo a gente vai entender 3 coisas. Por que isso está na lei? Como que eu faço para cuidar do meu corpo? E o que acontece se eu não cuidar? O Clube dos Desbravadores, ele é um triângulo, né? Ele gira em torno de um triângulo, que você sabe de cor e salteado, que é o físico, o mental e o espiritual. Mas talvez que você não tenha pensado a fundo é que tudo isso se conecta. Não adianta você focar só em uma parte do triângulo, senão o triângulo vai ficar manco. Não adianta eu querer investir só no meu espiritual se o meu mental tá fraco, tá fraquinho. E pior ainda, eu querer só ficar no mental, estudando, ser o cara mais inteligente do mundo, se o meu físico está abandonado. Um depende completamente do outro. Entendi. Aliás, o nosso corpo ele é feito de engrenagens e você precisa conhecer as engrenagens e principalmente conhecer o manual do proprietário. Existe um manual, isso é uma ótima notícia, certo? Certo para as pessoas que leem manual, né? Porque eu não sei se você é das pessoas que abandonam o manual e querem descobrir e aprender as coisas no famoso tentativa e erro. Eu vou tentando, se der errado eu sei que não é assim, então... Cuidado, cuidado. Quando o assunto é o corpo, você precisa conhecer o manual. E qual é o seu manual, o seu guia? É claro que é a Bíblia. Mas como eu prometi no começo, nós vamos responder aqui 3 perguntas então. Por que está na lei? Como eu faço para cuidar? E o que acontece se eu não cuidar? Então, por que está na lei? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: é uma lei. A lei do desbravador ordena-me. Então, se eu sou desbravador, eu obedeço, porque é uma ordem, não é uma sugestão. Olha, como sugestão, observe a devoção matinal, cumpra a parte que lhe corresponde, cuide do seu, assim, se der, cuide do seu corpo, seria muito legal. Não é assim, é uma ordem. A lei ordena-me, eu preciso cuidar do corpo. Por que a lei ordena isso? Olha só, você já pegou alguma coisa emprestado de alguém? Quando você pega alguma coisa emprestado de alguém, se você tiver um mínimo juízo, você vai devolver essa coisa melhor do que você pegou. Você vai cuidar porque não é seu. E quando uma coisa não é sua, você tem que tomar cuidado. Agora, mais do que isso, você já emprestou alguma coisa para alguém? Se você já pegou um livro emprestado meu, se eu já te emprestei um livro, você pode se considerar uma pessoa privilegiada, um amigo que eu confio, porque eu não gosto de emprestar livros. Eu tenho ciúme dos meus livros. E livro é uma coisa que a galera não devolve, né, gente? Olha, livro, CD. Eu tenho alguns CDs aqui em casa que eu peguei emprestado e não devolvi. Eu vou devolver. Desculpa mesmo. Deus emprestou o seu corpo, o meu corpo, individualmente para cada pessoa. E Ele espera que você cuide como se não fosse seu, porque de fato não é seu. Lembra daquele ditado, daquela parada? Meu corpo, minhas regras. Eu conto ou você conta? Eu conto, vai. 1 Coríntios 6,19, Paulo diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi lhes dado por Deus?
e que vocês não são de vocês mesmos. Rapaz, seu corpo não é seu não, meu corpo não é meu, nós não somos nossos. Engraçado, isso somos de Deus. Então você tem que cuidar, por isso que está na lei. Então o primeiro ponto é, por que está na lei? Por que eu preciso cuidar do meu corpo? Porque ele não é meu. E isso é muito sério. Agora vamos para o segundo ponto. Então como que eu faço? Como que eu faço pra cuidar do meu corpo? Ricardo, me ajude, porque agora estou aflito, estou em pânico, eu não sabia que o corpo não era meu, estou... Calma, cara, respira. Respira, porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele ensinou como você deve cuidar do seu corpo. E você quer saber como cuidar do seu corpo? Está na Bíblia. Olha só, na Bíblia, lá em Levítico 11, por exemplo, tem instruções claras do que você pode comer e não comer. Você deve conhecer os textos ali de cor salteado, né? Ah, não posso comer um peixe que é de couro, que não tem escama, não posso comer carne de um animal que não rumina e tudo mais. Tem um regulamento ali para te proteger. Lembrando que no princípio do mundo, a ideia de Deus era que nós nem comêssemos carne de animal, né? Mas esse é um outro capítulo. Lembra sempre disso, que depois que o homem começou a comer carne, a média de vida dele despencou. Isso é no mínimo curioso. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, porque às vezes a gente quer achar tudo na Bíblia, tintim por tintim, tem que estar a palavra lá. Por exemplo, vamos abrir o jogo aqui, porque aqui é um canal onde somos amigos, desbravador para desbravador, então não tem por que ficar disfarçando, com medo de falar. Vamos jogar a real aqui. Por exemplo, por que não é recomendável, por que não devemos consumir cafeína? Por quê? Se não está na Bíblia escrito, lá em Marcos 3,16, Jesus disse, não consumam cafeína. Não vai ter tudo assim na Bíblia, gente. Na Bíblia, ela contém os princípios. E você vai usar os princípios bíblicos e trazer para os dias de hoje, para os alimentos que existem hoje. Como o caso aqui, a gente está falando de cuidar do corpo, alimento. Você sabia que a cafeína, por exemplo, tem substâncias que agridem o seu cérebro e ele se prepara para proteger dessas substâncias e aí quando você não consome, ele fica perturbado porque ele espera que venha aquilo. É um negócio confuso, gente. Não é saudável, definitivamente não é saudável. Eu vejo hoje em dia desbravadores, pessoal aí parece que tá flexibilizando esse assunto, né? E você sabia que a cafeína, por exemplo, não está só no café, está nos refrigerantes e qualquer um deles, não só aquele pretinho que aprisiona as pessoas como animal, as pessoas são reféns disso, é triste, né? Eu sei, cada um tem as suas lutas, não tô aqui julgando, apontando problemas de ninguém, mas essa substância ruim está em todos os refrigerantes. Não. Ah, eu sei o que você tá pensando. Você tá pensando assim, pronto, agora o Ricardo virou nutricionista. Ele nem estudou, nem tem capacidade de falar dessas coisas. Rapaz, posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Você tá certo. Eu não tenho. Eu não estudei sobre isso, mas no mundo você não tem que saber todas as coisas, mas conhecer as pessoas que sabem. Eu estou neste exato momento ligando sim para uma nutricionista que vai ter propriedade para falar um pouquinho disso que eu falei aqui para vocês. Aqui está ela, Cíntia Mauri, nutricionista, pós-graduada, com passagens pelo Cevisa, a Clínica Adventista de Saúde, super bom. Cíntia, que por acaso é minha cunhada e vai poder me ajudar, me socorrer neste assunto. Certo, vamos lá então. Tudo bem com vocês aí, gente? Muito bom estar aqui falando com vocês hoje sobre saúde, sobre o cuidado com o corpo, que é tão importante, porque tudo que a gente come, tudo que a gente faz, interfere diretamente na nossa mente. Quando a gente fala em cafeína, o café, a cafeína gera um estresse no nosso cérebro e o nosso cérebro precisa se adaptar a essa substância que não é natural para o nosso corpo. E esse processo, em longo prazo, pode dar depressão, ansiedade, outros transtornos aí de ordem mental que não são nada legais. E quando a gente fala em açúcar, você sabia que o açúcar não é só ruim para diabético, o açúcar não é só ruim para imunidade. Quem nunca ficou doente, a mãe falou, para de comer açúcar, porque isso deve cair sua imunidade. Pois é, não é só ruim para isso. A questão do açúcar é porque ele faz com que as nossas bactérias intestinais fiquem um pouquinho desequilibradas. E são elas que produzem uma substância que deixa a gente feliz, deixa a gente legal, deixa a gente bem-humorado, deixa a gente alto astral. Por isso que é importante cuidar aí com o consumo de açúcar para que o seu intestino possa produzir essa substância e você ficar feliz aí, ficar com bem-estar e não ter depressão, ansiedade e outras doenças aí que não são bacanas, tá bom? Muito bom, Cíntia. Muito obrigado por nos socorrer aqui. Qualquer coisa eu te ligo de novo. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau. Viu aí que interessante? Olha só que interessante. Existe um mito que as pessoas quando estão tristes fazem o quê? Abre o pote de sorvete, come um monte de açúcar, chocolate, porque talvez num primeiro momento cause um bem-estar.
mas essa substância vai ferindo, vai agredindo o seu corpo e a longo prazo, médio prazo, você não tem mais defesa, o seu corpo não produz mais a substância que deixa você feliz. Como que a gente não cai nesses erros? Estudando, gente. Você precisa conhecer o seu corpo e precisa conhecer o manual de instruções que é a Bíblia. Olha só, gente, aqui eu dei alguns exemplos, tá? Eu sempre costumo dizer quando a gente fala sobre isso, agora papo sério, que cada um tem as suas lutas, tá bom? Não tô julgando você que tá lutando aí, de repente, para diminuir o consumo de carne, você que viciou num refrigerante, não consegue largar, tá todo mundo na mesma luta. Joelho no chão, coração aberto, humildade, pede para Deus e Deus vai te ajudar a mudar os seus hábitos alimentares. Isso é muito importante. É uma frase que fala, né? A gente é o que a gente come. E a gente vai colher no futuro, gente. Se você planta batatas, você colhe batata. Se você planta cenoura, você colhe cenoura. A gente vai colher o que a gente está plantando hoje. E o terceiro ponto, a terceira pergunta que eu falei que esse vídeo ia responder é: e o que acontece se eu não fizer isso? O que acontece, gente? Duas coisas. Primeiro, você vai ter que prestar contas pro dono do corpo no final dos tempos. E o dono do seu corpo é Deus, é Jesus Cristo. E aí, se eu não gosto de pegar alguma coisa emprestada e devolver mal feito para alguém aqui na Terra, imagina pra Deus. Opa, desculpa, senhor. É melhor cuidar. Mas além disso, se você não cuidar do seu corpo, você não vai conseguir atingir o potencial máximo que Deus espera para você aqui na Terra, gente. Lembra de Daniel e seus amigos? Logo de cara, eles foram sequestrados, né? Pensa assim, sei lá, nos Estados Unidos, o presidente mal invade, mete o pé no seu país, detona tudo, mata seus pais, sequestra você, leva para outro país, um país que você não conhece a língua, você é um escravo, e de repente você tem uma oportunidade de trabalhar como primeiro-ministro, com a galera da nata, lá na Casa Branca, e ele convida você para uma refeição ali na Casa Branca, com tudo do bom e do melhor, mas os alimentos que estão ali são contra os seus princípios. Olha a prova que logo de cara esses meninos enfrentaram. Eles foram firmes, eles sabiam que eles podiam ou não podiam comer. E o que aconteceu? Eles foram constatados depois 10 vezes, gente, 10 vezes mais sábios do que o mais sábio daquele lugar. Uma língua que não conheciam, uma cultura que não conheciam, um lugar longe, diferente, distante de onde eles estavam, mas eles foram 10 vezes mais sábios. Sabe por quê? Porque o alface fez isso? Porque o repolho fez isso? Não, porque Deus honrou os esforços deles. Eu queria que você gravasse isso aqui, ó. Deus honra aqueles que o honram. E a gente vai passar por várias provações nesse mundo, e uma delas é com alimentação, inclusive. Quando você honra a Deus cuidando do corpo que Ele te emprestou, Ele vai te honrar. Foi Ele que deu 10 vezes mais sabedoria para Daniel e seus amigos. É claro que o alimento ajudou, mas Deus potencializou isso. Satanás quer colocar, inclusive, alimentos que atrapalhem a sua concentração, que você fique com a cabeça pesada, consumindo um monte de coisa, não consiga se comunicar com Deus com perfeição, não consiga ouvir a voz de Deus. Tem gente que fala isso, né? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu oro tudo, não consigo. Deus está falando. Só que a nossa mente está cheia de tanta coisa ruim que a gente come que a gente não tem clareza. O principal motivo para a gente cuidar do corpo é para conseguir conversar com Deus, para conseguir ouvir melhor a voz de Deus. E um desbravador de verdade ouve a voz de Deus. Espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Não esquece de comentar o que você achou desses 3 pontos, se você cuida do seu corpo, e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não esquece, vai lá no nosso canal DBV Mania e se inscreve lá também. Eu fico por aqui com essa mania de ser DBV. Tchau! Ah, eu quase esqueci, né? O código 16 é a luz de freio do meu carro que tava com um probleminha. Coisa simples, agora eu aprendi porque eu li o manual.